Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Isabela Frigueto, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre as oportunidades para estudantes de graduação no IBDMAR e a relação entre Geografia e Direito do Mar, com a convidada e regular apresentadora do podcast, Lili Lima Vieira. Ela é estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Grupo de Pesquisa Responsabilidade Ambiental, Civil e Internacional, do Programa de Pós-Graduação da Dom Helder, membro do Grupo de Estudos em Direito Civil no âmbito do Centro de Simulação e Intercâmbio, também da Dom Helder, estagiária na Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte e estagiária do IBDMAR desde 2019. Tudo bem, Lili Lima? Olá, tudo ótimo. E você, Isabela? É uma honra poder participar do podcast Ao Mar também como entrevistada. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a sua participação no 22º episódio do podcast Ao Mar, que, como os ouvintes podem perceber, é um episódio diferente, já que dessa vez estamos entrevistando quem geralmente ocupa esse papel no nosso podcast. A ideia é mostrar como o IBDMAR oferece oportunidades para estudantes de graduação como a Lili e atrair cada vez mais jovens para o estudo dos mares e do oceano. Assim, vamos começar falando sobre seu interesse sobre o direito do mar. Como e quando ele começou? E de que forma o IBDMAR colaborou para que você se encantasse por essa área? O meu interesse pelo direito do mar surgiu ainda na graduação, mais especificamente no terceiro período de Direito da Escola Superior do Helder Câmara, em um tópico de aprofundamento que é uma espécie de seminário extra-classe organizado e lecionado pelo professor André de Paiva Toledo, cujo tema era cross-fertilization, que é um fenômeno que acontece entre tribunais internacionais, e um desses tribunais era o Tribunal Internacional do Direito do Mar. E é claro que, assim como muitas pessoas, e principalmente alunos de graduação, eu nunca tinha ouvido falar sobre o direito do mar, e muito menos sobre o Tribunal Internacional do Direito do Mar. De forma que, desde logo, eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre isso e pesquisar sobre o que era direito do mar e o tribunal. Mas, como eu também faço geografia, o meu interesse aflorou quando o professor André citou o caso 26 do tribunal, que é um caso envolvendo a Rússia e a Ucrânia na Crimeia. E eu desde logo percebi que esse caso envolvia muitos aspectos geográficos, tanto os aspectos ditos da geografia física, quanto da geografia humana, apesar de eu não acreditar tanto nessa separação, nessa divisão, mas enfim. Eu percebi que era um caso, acima de tudo, profundamente geopolítico e fiquei interessada em pesquisar como essas motivações geopolíticas desse conflito entre esses estados fez com que uma disputa chegasse a um tribunal internacional. Eu já tinha muito interesse na pesquisa, então achei muito interessante e quis escrever um artigo sobre isso, sobre como esse caso poderia ser lido à luz da geografia, principalmente da geopolítica. E naquele ano, que era o ano de 2019, o professor também criou o grupo de estudos em Direito do Mar, chamado GEDMAR, com o intuito de participar da competição promovida pelo IBDMAR, a Itulus Multicourt Competition, mas eu não pude participar do grupo naquele ano de 2019 porque eu já fazia parte de outro. Porém, devido ao meu interesse na matéria, principalmente em querer escrever um artigo sobre isso, o professor André me convidou a participar de algumas reuniões do GEDMAR, e com isso eu pude conhecer e me aprofundar muito sobre o direito do mar para escrever o artigo. Então, na verdade, o meu interesse pelo direito do mar começou com o professor André de Paiva Toledo e por causa da geografia, porque eu notei que esse caso do tribunal era intrinsecamente geográfico. Assim como eu acho que muitas coisas são geográficas, mas isso é uma visão de alguém que está fazendo esse curso. Mas, de toda forma, esse caso era um dos que mais exprimiam as definições de geopolítica que eu estava estudando ainda na época, e eu me interessei muito. E então, mesmo não fazendo parte do GEDMAR, eu também fui convidada, assim como as participantes daquele grupo, a participar do processo seletivo de estagiários do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. E assim eu fui selecionada e passei a ser estagiária do IBDMAR, de modo que a minha principal função era elaborar notícias para o site oficial do Instituto, e assim eu pude me aprofundar muito sobre o direito do mar. E com isso eu tive muito tempo para escrever o artigo, porque desde meu interesse ali no primeiro semestre de 2019 até o envio e publicação do artigo, que aconteceu só em novembro de 2019, eu pude realmente entender o que era o direito do mar, estudar o direito do mar
elaborar as notícias para o site do IBDMar e escrever esse artigo com muito cuidado, com muito tempo. Não foi um artigo feito assim só para garantir a publicação. Foi um artigo fruto de um interesse muito genuíno meu, assim, pela conexão entre geografia e direito do mar. E nesse sentido, o IBDMar foi responsável por manter esse interesse, porque a partir do momento que eu me tornei estagiária, eu me conectei ao direito do mar de forma permanente. Enquanto eu estivesse naquele estágio, eu teria que elaborar notícias sobre o direito do mar e teria que me dedicar, de certa forma, ao estudo do direito do mar. Então, o IBDMar foi o principal responsável por manter esse interesse, para além de um artigo que também se relaciona à geografia, que é um dos meus maiores interesses, em um caminho para aprofundar cada vez mais sobre o direito do mar. Então, foi dessa forma que o meu interesse pelo direito do mar começou e foi dessa forma que esse interesse foi mantido a partir do estágio no Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por compartilhar sua experiência com o público do Almar. E é até engraçado fazer essa pergunta que já se tornou clássica para você, que geralmente sempre a faz para os convidados do podcast. Mas não posso deixar de te perguntar e saber um pouco mais sobre a sua perspectiva. Para você, o que seria o direito do mar? Então, é realmente bem engraçado responder essa pergunta que eu sempre faço para os convidados e para as convidadas aqui no Almar. Mas é também uma das perguntas que eu acho mais interessante, porque realmente faz com que o convidado mostre esse lado subjetivo sobre o que seria o direito do mar. Eu já pensei muito sobre isso, muito sobre as respostas que os convidados e convidadas já deram aqui no podcast. E eu tenho para mim, cada vez mais, que é um pouco óbvio para quem já é da área que o direito do mar diz respeito a um sub-ramo do direito internacional, que estuda o regime jurídico de mares e oceanos, ou oceano, né, para alguns autores e autoras que preferem tratar o oceano como um todo. Mas eu acho que o direito do mar, para mim, ele é a conexão de tudo. E é por isso que eu me apaixonei, me encantei tanto pelo direito do mar. Porque é um regime jurídico específico, é um ramo do direito específico. Mas ele está interligado a tudo que você pode imaginar. Tudo que você quiser trabalhar, você pode trabalhar a partir do direito do mar. Direito do trabalho, direito processual, direito internacional, direito ambiental é muito trabalhado no âmbito do direito do mar. Direitos humanos, direito de gênero, direito penal, processual penal, praticamente tudo que você quiser trabalhar vai ter alguma temática relacionada ao direito do mar. Porque apesar de ser um direito específico, apesar de ser um ramo específico, ele está relacionado a várias áreas do conhecimento e há várias situações que são conectadas pela própria existência do mar, né? Que conecta tudo também, na minha opinião. Então, para além disso, o direito do mar se conecta a várias outras áreas, como a biologia, as relações internacionais, a química, a oceanografia, história, geografia, economia. Então, dá para trabalhar tudo pelo direito do mar. Então, para mim, o direito do mar é tudo. É uma das áreas do conhecimento que reúnem tudo que você quer trabalhar. Não deixa de ser específico, não deixa de ter sua especificidade, né? Quando a gente abre um livro de direito do mar, a primeira coisa que a gente se dá conta, né? Fala sobre zona contígua, plataforma continental, zona econômica exclusiva, aí você fica meio perdido, você fica assim, nossa, mas o direito do mar é isso? É sobre delimitação de espaços marítimos e é isso, acabou? E não, o direito do mar vai muito além, então quanto mais você explora, mais você acha matérias, você acha mais temas para poder explorar no direito do mar. Então, para mim, o direito do mar é a área do conhecimento que reúne todas as outras áreas, é a área do conhecimento que tem o maior potencial de explorar a interdisciplinaridade e fazer com que o estudante de graduação avance sem precedentes na pesquisa e no conhecimento jurídico, porque ele vai estar sempre relacionando essas áreas, ele vai estar sempre estudando tanto o regime jurídico específico de cada uma dessas áreas, como ganhando a habilidade de entender como tudo no mundo funciona dessa forma integrada. Não dá para você falar apenas do que é uma zona contígua, o que é uma zona econômica exclusiva, se você não entender qual que é a importância disso para a produção do espaço, por exemplo, as implicações humanas, as implicações ambientais. Então, para mim, o direito do mar é uma área do conhecimento específica, mas que conecta e tem relação com tudo. E, de modo mais afetivo, foi a área do direito que me fez querer continuar no curso de direito. Quem já não passou por momentos em que pensou em desistir, né? Foi a área do direito em que eu me encontrei e que eu desejo muito continuar pesquisando, desejo um dia trabalhar com isso. Então, realmente foi o meu ponto de encontro, né? Quando as pessoas falam sobre encontrar a sua paixão, eu acho que uma delas é o direito do mar, porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, né? Mas o direito do mar com certeza vai ficar para sempre na minha vida, mesmo que eu não trabalhe especificamente com ele o tempo todo, eu tô sempre pensando em direito do mar, né? Porque eu tô sempre pensando em mar e tô sempre pensando em tudo que se conecta a isso.
perspectiva muito interessante. Vamos então começar a conversar sobre as oportunidades para estudantes de graduação no IBDMAR. Você já participou dos congressos do IBDMAR, tanto como participante quanto na organização. Também já foi membro de uma equipe na Ítulus Multicourt Competition e é estagiário do IBDMAR desde 2019. Para começar, conte um pouco sobre como foi participar do Congresso Anual do IBDMAR ainda na graduação. De que forma o evento colaborou para o seu progresso no direito do mar? Bom, o primeiro congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar que eu participei foi o terceiro congresso, realizado em Belo Horizonte, em 2019. E quando esse congresso foi realizado, eu já era estagiária do Instituto, mas eu não atuei na organização. Eu fiz parte do evento apenas como participante mesmo. E tive a possibilidade de apresentar um artigo que escrevi em coautoria com o doutor e professor André de Paiva Toledo, que era, à época, um dos diretores do Instituto. Mas, para além disso, foi, assim, um divisor de águas, né, a gente tá falando em mar, falar de divisor de águas fica até engraçado, mas foi realmente isso. Porque eu conheci vários profissionais, vários professores, vários pesquisadores que eu nunca tinha ouvido falar sobre o direito do mar, e foi ali naquele evento que eu entendi a dimensão do direito do mar, o tanto que o direito do mar tinha a ser explorado, a quantidade de temas que poderiam ser abordados, realmente matérias sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar e que eram muito interessantes. Eu comecei a me interessar sobre tudo relacionado ao direito do mar e não só o que eu tinha escrito no meu artigo. Então, a importância do congresso, para mim, foi de realmente conhecer mais a fundo o direito do mar, né? Porque como eu tinha o intuito de escrever o artigo, eu fiquei muitas vezes ligada só ao caso 26, só aos aspectos daquele caso, mesmo aprofundando sobre o direito do mar. E no congresso eu conheci vários outros temas, vários outros pesquisadores. Foi um networking maravilhoso. E nesse sentido, eu acho que o congresso é uma ótima oportunidade para os estudantes de graduação, mesmo que apenas como ouvintes, porque é ali que você, que ainda não tem muita conexão com a área, vai entender que o direito do mar é muito mais do que parece ser. E talvez se encantar por alguma área específica que esteja relacionada a alguma área do direito que você já goste. Ou realmente se encantar pelo direito do mar per si. É como se fosse uma porta de entrada para o direito do mar. Você começa a perceber que ele vai bem além, que você pode explorar muitos assuntos e te abre os olhos para tudo que você pode trabalhar. Então, foi um dos melhores congressos que eu já participei. Realmente me fez ter vontade de continuar e de explorar todos aqueles temas, né? Geralmente a gente não consegue prestar atenção em tudo que é trabalhado em um congresso. Mas aquele congresso realmente chamou muito minha atenção, porque não era assim, cada hora um tema que eu já tinha ouvido falar, né? Era cada hora um tema que eu não tinha ouvido falar, era cada hora um tema que era mais interessante que o outro, sabe? Então, realmente me atraiu muito e me fez ter vontade também de continuar a estudar o direito do mar. Eu fiquei, assim, maravilhada. Certo! E como foi a experiência de participar da Ítulus Multicourt Competition? Quais dicas você daria para os estudantes que irão participar da terceira edição neste ano? Eu participei da segunda edição da Ítulus Multicourt Competition. Eu fui cônsul, né, que é aquela pessoa que auxilia as oradoras. No meu caso, foram oradoras, as participantes da minha equipe, da Doelder. E foi, antes do evento, um ano intenso de preparações. Um ano em que eu aprofundei muito o meu conhecimento sobre o direito do mar, mas principalmente as habilidades de pesquisa relacionadas aos temas do caso e do direito do mar em geral, porque está tudo conectado. Aprofundei muito na Convenção de Montego Bay, de 1982. Aprofundei muito no estudo da jurisprudência. Eu consegui ter essa habilidade de pegar os casos e saber o que cada parte daquele caso colaboraria para o que estava sendo discutido na competição. Então, participar da Ítulus Multicourt Competition foi uma das experiências mais ricas da graduação. E é uma simulação diferente, porque eu venho de um histórico em que eu participei de muitas simulações desde o ensino médio. Eu já participei de diferentes simulações, eu gosto muito de participar de simulações, mas foi a primeira vez que eu participei de uma simulação na língua inglesa. Então, esse também foi um desafio, né? Pesquisar e entender inglês, o que é uma habilidade muito importante para qualquer estudante. E toda aquela energia da competição, né? Eu não acho que a Ítulus Multicourt Competition acontece só naquele momento, só naqueles dias em que você está de fato disputando. Mas todo o processo que te leva, se você participa com cuidado, se você participa e realmente se entrega, né, para a pesquisa, para estudar o caso, vai ser essencial para qualquer coisa que você decidir fazer na vida, não só no direito do mar. Porque essas habilidades que você trabalha para participar da competição, né, por exemplo, quem é orador vai ter que trabalhar muito a língua inglesa, vai ter que tomar cuidado com a entonação que fala e ter muita atenção com as perguntas dos juízes, né, e das juízas.
Então as dicas que eu dou, na verdade, são bem clássicas. Se prepare antes, não ache que a competição ela vai acontecer naquele momento e só o que você fizer naquele momento vai definir a competição. Não. Porque se você trabalhar desde o início, desde em que você decide participar e se inscreve com a sua equipe, se você levar a sério a pesquisa, definir de acordo com a competência de cada um no grupo, quem é melhor pesquisador, quem é melhor orador, quem melhor pode fazer o papel de cônsul. E ter o sentimento de equipe, não achar que é um trabalho egoístico, né, não achar que é um trabalho que é feito sozinho. Eu acho que são as melhores dicas que você pode levar. E não ficar nervoso, assim, é muito difícil falar pra não ficar nervoso. Mas é porque se você trabalhar todos esses aspectos antes, na hora vai fazer tudo sentido. Você já vai saber mais ou menos quais argumentos a equipe pode trazer. Você vai estar mais preparado para as perguntas dos juízes. E se você não tiver, você também vai trabalhar essa habilidade, né, de formular uma resposta ali na hora, que também é muito importante para as carreiras relacionadas ao direito do mar, né? Direito, relações internacionais, até no âmbito de negócios mesmo, né? É sempre importante ter essa habilidade do bate e volta, né? De colocar um problema, você tem que solucionar ali na hora. Mas todo o processo de preparação que é feito antes disso te leva a ter uma boa participação. Então, eu acho que são as melhores dicas que eu poderia dar. Se prepare na medida da sua capacidade, veja o que você faz de melhor para que essa competição seja proveitosa e, principalmente, se divirta. Se divirta, porque a Itulus Moot Court Competition ela é uma competição séria. Mas ela é uma competição que ela une várias pessoas com várias ideias, com várias habilidades e que te fazem perceber a importância de uma simulação nesses moldes, realizada pelo IBDMAR. Não deixe o foco apenas na tensão e no nervosismo, né? Aproveite essa situação como se você realmente estivesse sustentando esse caso perante o tribunal e leve essa experiência para sua vida, porque com certeza depois da competição você vai perceber que ela é muito enriquecedora. E talvez ter vontade até de participar de outras competições ou de trabalhar com algo relacionado ao que você viu na competição. Eu recomendo a todos participarem. Eu acho que é uma experiência incrível, uma experiência que me marcou muito, principalmente por ser ainda na graduação. Com certeza enriqueceu muito a minha trajetória acadêmica, a minha trajetória pessoal e profissional. Excelente! E você já começou a falar um pouco sobre o estágio, porque afinal você já faz parte do corpo de estagiários do IBDMAR desde 2019, chegando inclusive a apresentar o podcast Ao Mar em decorrência disso. De que forma o estágio funciona e como ele colabora para a sua formação e interesse no direito do mar? Sim, tudo que eu faço em relação ao direito do mar tem muita influência do estágio realizado no Instituto Brasileiro de Direito do Mar, porque o estágio me faz ter contato permanente com o direito do mar, não tem como eu fugir. E não é no sentido de que é uma obrigação, mas no sentido de que todo mês eu tenho que realizar alguma colaboração para o Instituto. Então não tem como eu fazer isso sem ter um estudo sobre o direito do mar, sem ter uma atenção em relação aos temas atuais ligados ao direito do mar, porque a principal função do estagiário no Instituto Brasileiro de Direito do Mar é elaborar notícias para o site oficial do Instituto. Uma notícia não é um artigo, uma notícia não é uma opinião. Uma notícia está ligada a fatos que estão acontecendo na atualidade ligados ao direito do mar. Ou seja, por que tipo de assuntos nossos leitores estarão interessados? Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente. Você não fica desligado do direito do mar nem por um mês, porque geralmente as notícias são semanais ou mensais. E você tem que estar sempre produzindo, mas não produzindo nesse sentido da obrigatoriedade, né? Mas que você vai estar sempre atrelado ao direito do mar. E é por isso que o BDMar seleciona os estagiários demonstra maior interesse pelo direito do mar. Então, se você tem pelo menos interesse pelo direito do mar, você já pode ser selecionado. Você não precisa ser uma pessoa que já conheça muito sobre o direito do mar ou um especialista, até porque você está na graduação. Os estagiários estão na graduação, né? Todo o corpo de estagiários são de estudantes graduandos ainda. Você só precisa ter interesse, você só precisa demonstrar que você já sabe mais ou menos o que é o direito do mar, que você tem interesse em elaborar essas notícias e em colaborar para o Instituto. Então, a experiência do estágio, no geral, ela teve esse papel fundamental de me manter conectada ao direito do mar. Mesmo nos momentos em que eu não tinha muito tempo para estudar o direito do mar a fundo, eu estudava o assunto sobre o qual eu tinha que elaborar a notícia. Então, eu nunca estava totalmente desligada do direito do mar, o que é muito importante, porque ao longo da graduação vão surgindo novos interesses, vão surgindo novas ideias. Eu mesma, assim, cada ano eu tenho interesse maior em alguma área do direito. E por isso que o estágio foi tão importante, porque mesmo que eu tivesse cada hora um interesse maior por outras áreas, o interesse pelo direito do mar ficou fixo ao longo desses anos. Então, desde o terceiro período,
no qual eu não sabia nem o que era direito do mar. Até hoje, que eu tô indo para o 8º período do direito, eu em nenhum momento fiquei desligada do direito do mar. Todo momento conectada de alguma forma, mesmo que eu não estivesse estudando profundamente, eu estava lá, ligada ao direito do mar, porque eu era e sou estagiária do Instituto. E como esse interesse, além de ficar fixo, foi só crescendo cada vez mais, isso também foi notado. Então, quando os membros da diretoria, né, principalmente o Dr. André de Paiva Toledo, atual secretário executivo do IBDMAR, teve a ideia de fazer o podcast, ele me convidou para poder fazer esse projeto com eles, principalmente porque eu já tinha um pouco trabalhado com essa área de realização de roteiros, elaboração de notícias, e foi por causa desse maior interesse pelo direito do mar, pela dedicação às atividades do estágio, que eu fui convidada para fazer esse podcast junto com o professor André. E deu muito certo, né? Foi uma experiência assim que realmente mudou. O podcast abriu muitas portas para mim e para o IBDMAR como um todo. Então, toda a experiência do estágio, principalmente, me fez ficar conectada sempre ao direito do mar e me fez querer cada vez mais aprofundar e me tornar uma profissional e principalmente uma pesquisadora sobre o direito do mar. E por isso que é uma oportunidade tão incrível para estudantes de graduação que têm cada vez mais interesse sobre o direito do mar. Fora a habilidade de escrita, que é aperfeiçoada na elaboração de notícias, né? E pelo vínculo também, né? De ser um estagiário do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Você está fazendo algo, você está colaborando para algo, né? E isso é muito importante sentir na graduação, porque muitas vezes a gente pode se sentir perdido. Assim, onde o direito vai me levar? Né? Onde a graduação vai me levar, se eu for de outra área. E ali você está colaborando efetivamente para um projeto, você está colaborando efetivamente para o Instituto. Você está colocando as suas ideias também, porque uma notícia nunca é só uma notícia. A forma como você vai escrever, a forma como você vai apresentar para as pessoas que vão ler essa notícia são muito importantes. Você está se colocando no mundo, né? Um corpo no mundo. Você está apresentando uma notícia e um pouco do que você acredita. Eu, inclusive, não sei o que farei da minha vida quando eu não puder ser mais estagiária do IBDMAR, porque como é só para estudantes de graduação, a ideia de perder o vínculo, né, de estagiária do IBDMAR é até estranha para mim, porque agora é como se o IBDMAR já fosse realmente uma das minhas casas, né, o que a geografia, né, em termos gerais chama de lugar, o IBDMAR é um dos meus lugares. Então é realmente uma experiência incrível. E nesse sentido, como foi o processo de criação do podcast Ao Mar? Como tem sido para você a experiência de entrevistar pesquisadores, doutores e grandes profissionais da área ao longo de mais de um ano? O processo de criação do podcast Ao Mar, ele foi realizado inicialmente muito em conjunto com o professor Dr. André de Paiva Toledo, que era diretor do IBDMAR à época e atualmente é secretário executivo, como eu já mencionei. Nós fomos pensando todo o projeto juntos porque nenhum de nós tinha feito isso antes. Apesar de eu já ter alguma experiência com a elaboração de notícias e roteiros para um canal no YouTube, no projeto que eu participava anteriormente, eu nunca tinha feito um podcast, muito menos apresentado, editado. Então, me trouxe muitas habilidades, né? Porque ele me deixou livre para escolher as melhores ferramentas para realizar o podcast. Nesse sentido, ele foi sugerindo ideias de como poderia ser, e eu também. E a gente foi construindo o podcast. Mas ainda assim, a gente não dispõe de um estúdio, de toda uma equipe técnica. É um podcast criado ali no âmbito do corpo de estagiários do IBDMAR. Então foi realmente um desafio, mas foi muito motivador. Eu adquiri muitas habilidades e aprendi muito só na construção do podcast. E ao longo de cada episódio, nós íamos aprendendo cada vez mais, tanto eu quanto ele, que está na coordenação do projeto. E muitas vezes eu ficava impressionada durante a gravação das entrevistas, né, com a capacidade de aprender ouvindo, de aprender entrevistando. Muitos convidados e convidadas me inspiraram muito. Na maioria dos episódios, eu sentia que quem estava ganhando mais era eu, que estava ali fazendo a entrevista, tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que é especializada naquele tema, né? Naquele tema relacionado ao direito do mar. Então, era como se fosse um privilégio mesmo, né? É um privilégio poder ouvir todas essas pessoas. E acreditando no nosso propósito, que é de propagar o direito do mar, que é o de atrair cada vez mais ouvintes, principalmente jovens, para o direito do mar, porque é muito importante, a gente precisa dessas pessoas, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu sou jovem, eu ainda não tenho especialização em direito do mar, eu não sou a pessoa que mais conhece direito do mar no mundo. Por exemplo, eu não teria o gabarito para ser entrevistada aqui. Mas é isso que é tão impressionante, é isso que é tão motivador, porque é mostrar que mesmo quem não conhece direito do mar, que não tem ideia sobre direito do mar, pode se interessar sim, pode estudar, pode buscar, pode ouvir o podcast
Quem não tem muito tempo de ler, ou quem acha chato, ou quem não tem muita ideia, pode, só pelo primeiro episódio com o Thiago Zanella, saber o que é direito do mar. E talvez pesquisar. Se não achar muito interessante, talvez tenha algum outro tema do podcast que seja interessante para a pessoa. E completar, né, um ano de podcast, poder relatar também como é a experiência de quem está produzindo, de quem está fazendo, de quem está entrevistando, também acho importante, que aí mostra que não é um projeto fechado, não é um projeto assim, vamos falar sobre esses temas, convidar essas pessoas, falar sobre direito mar, e é isso. Não. É para atingir pessoas como eu, ainda na graduação também, para se interessar cada vez mais sobre esses temas. Então, muitos dos temas estudados, muitas vezes eu não tinha muita intimidade com eles. Muitas vezes eu não conhecia e eu tinha que pesquisar para elaborar o roteiro. Então, cada episódio foi uma oportunidade de aprofundar em algum assunto. E eu aprendi muito fazendo o podcast e continuo aprendendo. Então, se eu estou aprendendo pesquisando para elaborar os roteiros, para entrevistar os convidados, para ouvi-los, com certeza quem está do outro lado ouvindo também vai aprender bastante. Porque vai estar obtendo um resultado direto de toda essa preparação, tanto minha quanto do entrevistado ou da entrevistada. Assim, eu acredito que o podcast é uma ferramenta muito importante para falar sobre o direito do mar, para falar sobre o IBDMAR e para atrair cada vez mais pessoas de todas as faixas etárias, de todos os momentos acadêmicos em que estejam, atrair todo mundo para o direito do mar. Eu acho que qualquer pessoa pode falar sobre o direito do mar a partir do momento que sabe, pelo menos, do que se trata, né? Porque, como eu disse, está conectado a tudo. Então, às vezes, tem situações na vida da pessoa que ela não sabe que está conectada ao direito do mar, mas está. Esse é o grande propósito do podcast. Eu sou muito feliz pela oportunidade de poder apresentá-lo, de poder construir esse projeto com o IBDMAR e de realmente tentar fazer com que esse objetivo seja alcançado. Perfeito! O IBDMAR certamente oferece muitas oportunidades para os estudantes de graduação. Uma delas, para você, foi a publicação de um artigo no terceiro congresso do IBDMAR, em coautoria com o Dr. André de Paiva Toledo, atual secretário executivo do Instituto. O artigo, intitulado O Caso 26 do Tribunal Internacional do Direito do Mar, compreendido à luz da história das relações geopolíticas entre Rússia e Ucrânia na Crimeia, une direito do mar, história e geografia. Conte um pouco sobre essa oportunidade de publicação. Por que você teve a iniciativa de escrever ainda na graduação sobre direito do mar e sobre um tema relacionado a outras áreas, como a geografia? Primeiramente, eu tenho que comentar e enfatizar essa oportunidade de publicação, porque quem é aluno de graduação e se interessa por pesquisa sabe que muitas vezes nós simplesmente não conseguimos colaborar para vários projetos e publicar em decorrência dos editais que exigem uma certa titulação, e geralmente não inclui estudantes de graduação, até para manter o nível de qualidade das revistas, dos livros e etc. Mas no IBDMAR, não. No IBDMAR, os alunos de graduação têm sim essa oportunidade. Todo ano é publicada uma obra chamada Direito do Mar, Reflexões, Tendências e Perspectivas, que é organizada pelo André de Paiva Toledo, pelo Leonardo de Camargo Subtil, Tiago Carvalho Borges e Tiago Zanella, membros do corpo executivo e da diretoria do IBDMAR. E essa obra é sempre lançada no Congresso Anual do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Então, a chamada para publicação, a chamada de artigos, né, a Call for Papers, ela acontece sempre meses antes da realização do congresso. Inclusive, está aberta agora a chamada para o envio de artigos para o 5º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, e todas as informações estão no site oficial do IBDMAR, que é ibdmar.org. E nessa chamada, sempre está explícito que são aceitos trabalhos produzidos por pesquisadores que tenham o título de doutor, mestre, mestrando ou especialista, mas graduados e graduandos podem publicar em coautoria com algum desses doutores ou mestres. Ou seja, se você tem um grande interesse pelo direito do mar, você já tem essa habitualidade com a pesquisa, você consegue produzir um artigo, consegue realmente levantar uma questão, um problema e elaborar um artigo sobre isso, ainda na graduação você pode publicar, porque não é tão difícil publicar em coautoria, se você realmente tem interesse, se você tem um projeto bom. Vários diretores do IBDMAR estabelecem coautorias com graduandos e artigos incríveis foram produzidos em coautoria com os estudantes de graduação. E foi por isso que eu também tive essa oportunidade de publicação. Então, é muito importante alertar, porque poder publicar em coautoria com um doutor ou mestre, além de ser muito interessante pela parceria que você vai fazer com um profissional que tem mais experiência que você, tanto na pesquisa quanto no direito do mar, é uma realização realmente muito importante ainda na graduação, principalmente considerando que muitas vezes nós, estudantes de graduação, não podemos publicar por nós mesmos e nem em coautoria. Muitos editais não deixam nem em coautoria que estudantes de graduação publiquem.
Então é importante enfatizar essa oportunidade. Mas é importante ressaltar também que tem que ter interesse. Não adianta você só querer publicar e fazer algo que não seja de qualidade. Eu consegui publicar porque eu tive esse interesse desde o início. Como eu disse, né, pela questão da geografia, eu me interessei pelo caso 26 do Tribunal Internacional do Direito do Mar, e eu procurei o professor André de Paiva Toledo e eu tomei a iniciativa de querer escrever esse artigo com ele, e ele me orientou a escrever o artigo comigo. Então não adianta também achar que só porque você quer publicar vai dar tudo certo. Você tem que ter interesse, tem que correr atrás. Mas se você tem interesse, com certeza será possível fazer essa publicação em coautoria com o mestre ou doutor. E é uma grande oportunidade. O artigo que eu escrevi em coautoria com o professor Dr. André de Paiva Toledo foi o meu primeiro artigo publicado em livro. Ainda no quarto período, eu escrevi o artigo desde o terceiro período até o quarto. No quarto período, eu tive o meu primeiro artigo publicado em livro, por causa dessa oportunidade, que talvez eu não tivesse tão cedo. Então, foi uma realização muito importante poder publicar um artigo ainda no quarto período, por causa dessa oportunidade que o IBDMAR oferece que graduandos também publiquem, em coautoria com mestres ou doutores. Mas por que escrever ainda na graduação sobre o direito do mar e por que relacionado com outras áreas como a geografia? Eu acho que é autoexplicativo o fato de eu ter relacionado o direito do mar com a geografia, porque eu também faço curso de geografia na modalidade de licenciatura. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser professora. E eu decidi, mais ou menos na 7ª série do Fundamental, que eu queria ser professora de geografia. E eu continuei tendo esse sonho de ser professora. E é por isso que eu faço esses dois cursos, que eu acho que tem muito a ver. Muitas pessoas acham que direito e geografia não tem a ver, mas eu acho que tem muito a ver. Então, eu quis escrever um artigo sobre o direito do mar ainda na graduação e relacionar com a geografia, porque eu percebi a importância de fazer essa relação. Na verdade, a relação já existe, a gente só tem que trabalhar em cima dela, a gente tem que mostrar que ela existe, né? A gente tem que começar a entender que um caso levado a um tribunal, ele não acontece só por fatos jurídicos, obviamente. Mas quais são os outros fatores, então? São fatores históricos, são fatores geográficos, são fatores sociais, são fatores ambientais. Um caso não chega a um tribunal por nada. E aí eu percebi que nesse caso 26 tinha uma intensa relação geopolítica. Desde que eu comecei a pesquisar, a me interessar por direito do mar, eu vi esse caso e falei, gente, isso é pura geografia, isso é pura geopolítica. Eu achei muito interessante. Então eu quis escrever sobre direito do mar ainda na graduação, para entender se esse era realmente o meu grande interesse, para entender se direito do mar realmente era tudo isso que eu achava que era, e eu concluí que sim, é tudo isso e muito mais. E eu quis trazer geografia porque eu faço geografia, porque eu acho que o direito do mar está relacionado a várias outras áreas. E especificamente a geografia, porque é uma das áreas que eu tenho maior interesse, mas poderia ser direito do mar e história, direito do mar e economia, direito do mar e várias outras áreas. Mas nesse especificamente eu quis trabalhar porque eu achei que estava mais ao meu alcance também, estava mais próximo do meu conhecimento sobre o direito do mar, tratar sobre algo à luz da geopolítica, à luz da história, do que algo assim tão específico sobre o direito do mar em si, então falar sobre um caso. Então foi por isso que eu decidi escrever sobre o direito do mar e geografia ainda na graduação, e também de forma surpreendente até para mim. Porque talvez se o professor André não tivesse criado o G de Mar na Doelder, eu não saberia o que seria direito do mar até hoje. E talvez, se não fosse por isso, eu não teria me tornado estagiária do IBDMAR e também não estaria aqui falando com você hoje. Então é uma série de oportunidades na vida que a gente tem que saber aproveitar. E o IBDMAR oferece muitas delas. E em relação ao artigo em si, como o caso 26 do Tribunal Internacional do Direito do Mar fez com que você despertasse para a importância da geografia para o direito do mar, inclusive no âmbito da jurisdição? Inicialmente, cumpre destacar o que eu já mencionei. O caso 26 do Tribunal Internacional do Direito do Mar envolve a Ucrânia e a Rússia, o que por si só já é muito interessante, porque esses estados já se envolvem em conflitos mútuos há muito tempo e, historicamente, eles estão sempre relacionados em alguma disputa. O que torna esse caso ainda mais interessante? Esse caso acontece na Crimeia. Então, quem já sabe um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia sabe que Crimeia significa conflito, confusão. Pois bem, o caso 26 do Tribunal Internacional do Direito do Mar é intitulado Caso relativo à detenção de 3 navios ucranianos. E ele é um pedido de medidas provisórias, um assunto interessantíssimo, à luz do artigo 290, principalmente número 5 da Convenção de Montego Bay, mas que não vai dar nem para eu entrar porque não temos tempo para isso.
Mas o caso é muito interessante também por esse aspecto processual das medidas provisórias, que quem se interessar pode ler tanto o artigo que a Isabela mencionou, que é o meu artigo em coautoria com o professor André, quanto o artigo sobre o caso 26, que está no livro sobre os 25 anos do Tribunal Internacional do Direito do Mar, também lançado e organizado pelos membros do IBDMAR. Mas enfim, para não empolgar muito com o assunto das medidas provisórias, vamos voltar à geografia. É que esse caso aconteceu devido a um fato que ocorreu no Estreito de Kerch. E agora sua mente vai embolar, porque você provavelmente não sabe onde se localiza o Estreito de Kerch, e eu não te culpo, porque eu também não sabia. Então, eu fortemente recomendo que você entre no Google agora e pesquise Estreito de Kerch, mapa, que aí você já vai entender muito do que eu falar. Em termos não muito especificamente geográficos, que é para não ficar muito difícil, o Estreito de Kerch é uma passagem que une a Ucrânia à Rússia. E se você não pesquisou no Google, eu posso tentar te fazer imaginar que em cima desse estreito temos o Mar de Azov. E abaixo desse estreito temos o Mar Negro. E o Mar Negro leva ao Mar Mediterrâneo. Daí, se você já entende um pouco sobre o mundo, não precisa ser de nenhuma área para saber que todo tipo de mar, todo tipo de saída para o mar é muito importante, tanto economicamente como politicamente, quanto em situações de guerra. Você já vai entender que esse estreito é o palco de conflitos históricos entre esses dois estados. Mais especificamente ainda, porque esse estreito está localizado na Península da Crimeia. E a Crimeia é historicamente palco de disputas entre a Ucrânia e a Rússia. São tantas disputas que eu também não vou ter condição de explicar todas aqui. Mas eu posso indicar sobre a Guerra da Crimeia, sobre todos os conflitos estabelecidos entre Ucrânia e Rússia e sobre essa questão de Crimeia é território russo ou ucraniano. E aí, como não é possível destacar todos os fatores, eu vou destacar alguns fatores que me chamaram a atenção e que eu coloquei no artigo. Existe na região da Crimeia o porto de Sebastopol, onde ocorreu inclusive uma batalha histórica conhecida como Cerco a Sebastopol. Quem tiver interesse também pode pesquisar. E esse porto é o único de águas mornas acessível pela Rússia. Ou seja, isso implica diretamente nas suas atividades econômicas, porque ter uma saída para o mar, principalmente um porto, né? Ter o acesso a um porto de águas mornas é muito essencial para a atividade econômica. Mas, além disso, houve na história da Rússia e da Ucrânia alguns tratados que fizeram com que o Estreito de Kerch, a região da Crimeia, fosse cada vez mais politicamente interessante. E, na minha visão, geopoliticamente interessante. Por quê? Eu não vou me prestar o papel de tentar definir geopolítica em poucos minutos em podcast. Mas todos nós sabemos, ou temos pelo menos uma ideia, de que geopolítica envolve poder, certo? E geopolítica, na visão de alguns autores da geografia, como a Berta Becker, é um processo, mas é também uma técnica. É um saber geográfico que foi historicamente aplicado à política estatal, mas não se restringe apenas aos estados, principalmente na atualidade. Então, a geopolítica, na verdade, é uma forma de estabelecer, manter ou tomar o poder sobre algum território. E território, quando eu falo em território, e aí, sem querer ser muito geográfica, eu não estou falando só de território de estado. Ou seja, a geopolítica ela pode estar sendo aplicada em conflitos e disputas entre diferentes classes, grupos, comunidades. Então, a geopolítica é realmente um conceito muito abrangente e que também requereria talvez umas 10 horas de podcast para poder explicar, mas que está relacionado aí a essa disputa por poder. E geralmente está ligada a conflitos, disputas, certo? Então, a Crimeia, ela vai ser esse território sobre o qual tanto a Rússia quanto a Ucrânia vão exercer sua geopolítica. Ao longo do tempo, principalmente essa região do Porto de Sebastopol e do Estreito de Kerch vão ser palco de conflitos por causa de alguns tratados que vão retirar da Rússia a sua saída para o encontro com o Mar Mediterrâneo, que é estrategicamente muito interessante para as disputas militares. Por exemplo, em caso de algum conflito ali próximo ao Mar Mediterrâneo, a Rússia não teria passagem que não fosse através do Mar Negro. Então, para chegar no Mar Mediterrâneo, os tripulantes, os militares russos teriam que passar pelo Mar Negro. E temos o quem ali no Mar Negro? Temos a Crimeia, temos a cidade de Sebastopol, temos o porto de Sebastopol, temos o Estreito de Kerch. E uma dessas questões que ganhou destaque em 2014, com a chamada questão da Crimeia, foi relacionada à possibilidade da Ucrânia integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, ou a União Europeia.
E o que isso significa para a Rússia? O que a Rússia tem a ver com a Ucrânia entrar para a OTAN ou entrar para a União Europeia? A perda ao acesso a esse porto de águas mornas, a perda do acesso ao mar Mediterrâneo, que é muito interessante militarmente em caso de guerra, em caso de conflitos, em questões políticas também, disputas econômicas. Poderia significar também a perda da passagem do Mar de Azov para o Mar Negro e do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, tendo em vista que o Mar Mediterrâneo é muito interessante no caso de algum conflito militar. E isso você também só vai entender vendo o mapa. Mas já dá para imaginar que em caso de guerra seria interessante para as tropas militares navais russas acessar, por exemplo, alguns territórios por meio desses mares, por meio do Mar de Azov, passa do Mar de Azov para o Mar Negro, do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Além das disputas políticas e econômicas de sempre que acontecem historicamente ali no Mediterrâneo. Então, se a Ucrânia entra para a OTAN ou para a União Europeia, isso poderia significar para a Rússia a perda do porto de Sebastopol, que está na Crimeia. E isso é muito interessante de ser analisado à luz da geopolítica e está totalmente interligado ao caso 26. Mas, Lili, só porque a detenção dos 3 navios ucranianos foi no Estreito de Kerch? Não, porque nos documentos, tanto oferecidos pela Ucrânia quanto pela Rússia, nós vemos argumentos diferentes que estão discutindo soberania. E eu já estou me sentindo até uma professora aqui nesse podcast, mas é porque eu acho realmente muito interessante que a passagem daqueles navios ucranianos por aquele estreito foi interpretada pela Rússia como uma ameaça à sua soberania, como uma ameaça à sua segurança, à segurança do seu Estado. E sob esse argumento, a Rússia deteve, então, essas 3 embarcações e mais 24 militares ucranianos que estavam nela. Mas foi só por causa dessa ameaça? Claro que não. Representa um risco para a Rússia que esses navios estivessem empregando alguma atividade militar ali naquela região que importasse na retomada daquele porto para a Ucrânia, que importassem na retomada de algum aspecto territorial ligado ao Estreito de Kerch para a Ucrânia. Então, nós vemos um caso chegando ao Tribunal Internacional de Direito do Mar por motivações geopolíticas, por motivações geográficas e históricas também. E claro que envolve muitas outras questões. Isso também pode levar o ouvinte a questionar: mas não são assim todos os casos do direito internacional ou todas as questões de relações internacionais não envolvem geopolítica? Eu diria que nem todos. E olha que eu tenho uma perspectiva de geografia e geopolítica que estão envolvidas em muitos aspectos da vida. Mas nos casos do Tribunal Internacional do Direito do Mar, principalmente casos entre esses estados que estão historicamente envolvidos em conflitos, é possível perceber com maior detalhes como que essa geopolítica está sendo exercida por ambos os estados. O que eu quero dizer é que, pela análise do pedido ucraniano de medidas provisórias enviado ao tribunal, então por esse documento ucraniano e pela resposta da Rússia, pelo memorando russo também enviado ao tribunal, dando então início ao caso 26 do Tribunal Internacional do Direito do Mar, só pela análise desses documentos é possível perceber como cada um desses estados entende e exerce a sua geopolítica relacionada àquele território da Crimeia. E entender como esse conflito se desdobra em tantos âmbitos, chegando até mesmo ao Tribunal Internacional do Direito do Mar. Ou seja, será que se a Rússia tivesse uma saída diferente para o mar, tivesse acesso a um outro porto de águas mornas, né, que é um dos recorrentes fatos que muitas pessoas conhecem relacionados ali à Crimeia e ao interesse russo sobre ela? Será que a Rússia se daria o trabalho de deter essas embarcações? Será que se não tivesse ali um acordo entre esses estados sobre a Crimeia, será que esse caso teria surgido? Então, há muitas coisas para se investigar nesse âmbito. Eu não estou aqui para dar respostas, eu estou aqui só para mostrar como esse interesse pelo direito do mar nasceu de um aspecto muito geopolítico que eu observei em um caso, e como dá para observar em vários outros casos. Seria interessante investigar, por exemplo, de que forma a geopolítica está relacionada à pesca. Olha a quantidade de casos que existem no Tribunal Internacional do Direito do Mar que estão relacionados à pesca. Como que essa disputa de poder sobre recursos pesqueiros ela se dá, como que isso encadeia e leva esses casos ao tribunal. Então eu acho que esse é um assunto muito interessante de ser estudado e é por isso que eu acho que a geografia está tão relacionada ao direito do mar. Não só pelos aspectos físicos, porque muitas pessoas acham que só por falar da delimitação dos espaços marítimos ou das questões ambientais,
dos grandes casos de derramamento de óleo, ou até mesmo das migrações, né? Migrações é um assunto tão geográfico, também tão de direitos humanos. Então, pode ser que quando eu fale que geografia está relacionada a direito do mar, muitas pessoas pensem nisso, né? Nossa, mar, né? Vamos ter que falar sobre vários aspectos que vão estar ali relacionados à geografia física ou também à geografia humana, mas não é só isso. Eu acho que da mesma forma em que o direito do mar une tudo e dá para explorar tudo por meio do direito do mar, também dá para fazer isso pela geografia. Então, quando você conecta os dois, você consegue entender cada vez mais esses casos. Você sai de uma dimensão apenas jurídica, em que você apenas analisa, por exemplo, a questão das medidas provisórias, que é realmente muito interessante nesse caso. Você sai de uma perspectiva de saber quais artigos da convenção foram violados e etc., para compreender mais a fundo as questões que são levadas ao tribunal. E isso pode ser feito com relação a outros tribunais também. Mas o direito do mar é obviamente mais legal. E é claro que eu tô brincando, mas é porque realmente esse caso é o responsável por eu estar aqui hoje falando nesse podcast, por eu ser estagiária do IBDMar, por eu fazer parte de tantas atividades que envolvem o direito do mar, justamente por essa ligação com a geografia. Então, é assim que eu vejo a importância da geografia para o direito do mar, inclusive no âmbito da jurisdição, porque um caso não surgiu do nada para ser levado ao tribunal, o caso não surgiu só por causa da violação de alguns artigos da convenção. Então, é por isso que eu acho importante levar em conta a geografia, a história e muitos outros aspectos para discutir esses casos. Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância de estudar direito do mar ainda na graduação e por que é importante atrair cada vez mais alunos para essa área, como o IBDMar vem fazendo? Acredito que por tudo que eu mencionei, já esteja clara a importância de estudar o direito do mar na graduação, pelo menos ter um contato com o direito do mar. Primeiro, para saber que ele existe, porque é sempre bom saber sobre todas as áreas que nós podemos explorar como profissionais futuramente, ou como pesquisadores, ou como professores, ou como estudantes, ou até como hobby. Pode ser que direito do mar possa ser um hobby para algumas pessoas. Segundo, o direito do mar une diversos aspectos que nós aprendemos regularmente na graduação. Então, ao mesmo tempo em que talvez não seja comum estudar direito do mar na graduação, é comum estudar, por exemplo, direito internacional. Deveria ser mais comum estudar direito ambiental. Essas áreas, por exemplo, estão muito ligadas ao direito do mar. Então, quem estuda, por exemplo, a jurisdição de tribunais internacionais e deixa de estudar a jurisdição do Tribunal Internacional do Direito do Mar, já está perdendo um pouco de aprofundamento nessa pesquisa. Então, eu acredito que a grande importância de estudar direito do mar é expandir horizontes. É mostrar que o direito vai além do que a gente vê na graduação. E isso não só em relação ao direito do mar, em relação a diversas áreas do direito. Você não precisa ficar apenas naquela coisa do direito civil, que eu também gosto muito, do direito penal, que eu também gosto muito, do direito ambiental. Eu, por exemplo, gosto de tudo. Mas o direito do mar me trouxe esse encantamento. E eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos o contato. Todo mundo tinha que ter pelo menos a noção do que é o direito do mar, para saber que ele existe e saber que ele tem muita importância na vida de todo mundo. Então, é importante atrair cada vez mais alunos para o direito do mar, porque o direito do mar precisa ser perpetuado. Assim como nós pensamos, à luz do desenvolvimento sustentável, precisamos garantir algo para as gerações futuras. Precisamos pensar o mar para isso. Precisamos pensar o direito do mar para isso. Se você pensa em desenvolvimento sustentável, por exemplo, sem pensar o mar, você já está pensando de uma forma incompleta. E o direito do mar pode ajudar muito a pensar nisso. Então, é importante atrair cada vez mais pessoas para o direito do mar para que nós possamos garantir uma geração futura de direito do mar, uma geração futura do mar, que tenha essa preocupação com o mar, e não só no aspecto ambiental, mas em todos os aspectos que o mar e o direito do mar envolvem, como aspectos ligados à segurança, como aspectos ligados aos direitos sociais, como aspectos ligados ao gênero, como a todo tipo de aspecto, porque acho que o argumento que eu consegui mais defender aqui ao longo desse podcast é que o direito do mar está conectado a tudo, reúne tudo e é importante para tudo. Então, eu acredito que é muito importante que as pessoas tenham contato com essa área, pelo menos para conhecer. E se não se interessar, se não se encantar, se não se maravilhar, pelo menos ela teve essa oportunidade de ter contato com essa área e saber sobre o que se trata.
Ótimo! Hoje nós conversamos sobre as oportunidades que o IBDMAR oferece para os estudantes de graduação, falamos sobre a participação no congresso do IBDMAR, inclusive com as possibilidades de publicação, sobre a ITULUS Multicourt Competition, a oportunidade de estagiar no Instituto e a importância do direito do mar para outras áreas, como a geografia e vice-versa. Muito obrigada de coração, Lili Lima, foi uma honra tê-la conosco. Muito obrigada, Isabela, pelo convite. Pode parecer estranho para alguns ouvintes estar ouvindo a entrevistadora hoje, né? Principalmente uma pessoa que não tem o gabarito dos outros entrevistados, mas essa foi uma oportunidade muito importante para mim de poder falar sobre a importância do IBDMAR para os alunos da graduação, sobre a importância do direito do mar para os alunos da graduação e sobre como o IBDMAR estimula esses alunos, porque eu fui sortuda de poder aproveitar tudo que o IBDMAR oferece. E eu estimulo todo mundo a conhecer pelo menos uma dessas atividades. Pode ser pela participação no congresso, pode ser pela participação na ITULUS Multicourt Competition, pode ser se candidatando a uma vaga de estágio, pode ser publicando um artigo em coautoria com alguém, pode ser escutando o podcast. Tem várias oportunidades para você, que é aluno da graduação, aprofundar o seu conhecimento sobre o direito do mar pelo IBDMAR e continuar a perpetuar isso na sua vida, na sua trajetória acadêmica, profissional e pessoal. Você não precisa ser uma pessoa especializada em direito do mar para saber o que é direito do mar, para conversar sobre isso, para saber sobre a sua importância. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todo o corpo de diretores do IBDMAR e a oportunidade de fazer parte de um episódio também como entrevistada. E gostaria de agradecer a você também, Isabela, por ter aceitado apresentar esse episódio e também por ter feito todas essas atividades que nós mencionamos hoje, colaborando sempre para o IBDMAR, ao meu lado e ao lado de vários estagiários. Muito obrigada e até a próxima! Esse foi o 22º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de stream. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!